Patrício. Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Fabiano. Estou aqui no GFX Unifal com a presença do Dr. Herbert Gustavo Simões e Patrício Lopes de Araújo Leite, que vão apresentar hoje o exercício físico, testosterona, sirtuínas e longevidade. Sejam muito bem-vindos todos e eu agradeço muito a participação, principalmente do Dr. Herbert e do Patrício aqui hoje com a gente. Fiquem à vontade, a palestra é toda sua. Boa Obrigado. tarde. Pode falar, professor. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente trazer aqui um pouco do que a gente tem feito no grupo, um pouco do que a gente tem estudado, e especialmente por oportunizar aí o Patrício, que é um estudante que eu oriento, que eu tenho muito orgulho de orientar, porque ele é muito inteligente, dedicado, ele é estudioso, tenho certeza que vocês vão aprender muito com o Patrício, viu? E obrigado, Patrício, por estar nessa daí, a gente tá junto aqui. Eu que agradeço, professor, por tudo, por todos os ensinamentos que o senhor me passa, por essa oportunidade. Também agradeço muito ao grupo por essa oportunidade de estar apresentando aqui hoje, ao lado do meu orientador. E, como bem foi dito, hoje estarei apresentando aqui um pouquinho sobre o exercício físico, a testosterona, as sirtuínas e longevidade. Então, quem somos nós? O professor Herbert Gustavo Simões, meu orientador, ele é doutor em ciências fisiológicas, com pós-doutorado em pesquisas clínicas, bolsista CNPq1, tem mais de 260 artigos aí publicados, mais de 40 orientações de mestrado e doutorado, e fora também a área acadêmica, o professor foi consultor da ONU, e como a gente vinha discutindo um pouquinho aqui no off, também é atleta master, um grande atleta master, um grande campeão mundial, e a gente vai estar falando um pouquinho também sobre o Atleta Master hoje. Aqui sou eu, Patrício, graduado em Educação Física, sou estudante mestrado pela UCB, sou membro do grupo do professor Herbert de estudos do desempenho humano e das respostas fisiológicas ao exercício, fui presidente da Liga Acadêmica de Fisiologia do Exercício e também sou membro do podcast Ciência e Movimento, do programa de pós-graduação em Educação Física. Já peço a vocês também que vão lá no Spotify, procure pelo nosso podcast, no Instagram, e ouçam também que ali vai ter muita informação importante e interessante para todos vocês. E aqui é um pouquinho do nosso grupo. Aqui a gente tem a Liz e o Lucas, que foram orientados pelo professor Herbert, ali no mestrado, o Samuel, que já deu uma palestra aqui no grupo, falando um pouquinho sobre telômeros, foi aluno de doutorado do professor, hoje essa galerinha aqui toda é colaboradora do grupo, a Sara, que é estudante da medicina, que está lá como iniciação científica com a gente, aqui eu no meio, a Larissa, que é psicóloga, também estudante, também se formou em educação física, está fazendo mestrado junto do professor. Aqui foi numa viagem de coleta ao Uruguai, o pessoal junto. Fora os já citados aqui, também temos o Patrick, que foi aluno de mestrado ali do professor. Aqui o Antônio, que está entrando agora com a gente ali para essa iniciação científica, a Márcia também aqui, que é estudante de doutorado do professor. Então esse daqui é um pouquinho da galerinha que trabalha com a gente, tem mais pessoas aqui, como o professor Tiago, que é um grande colaborador, dentre outros. E o que eu venho trazendo um pouquinho para vocês hoje? Aqui eu trouxe um pouco de um círculo da vida, né, de várias atividades que são importantes para a manutenção da homeostase e para a gente manter a vida em equilíbrio. E eu vou trazer algumas dessas aqui para vocês hoje, alguns pontos muito importantes para a formação desse equilíbrio em si. Então vamos lá, qual vai ser o nosso caminho do conhecimento? A gente vai partir ali falando um pouquinho do envelhecimento, passando pelo envelhecimento saudável, falaremos sobre testosterona, sirtuínas e também sobre os atletas master, os aspectos fisiológicos e biológicos relacionados. A primeira imagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês é essa daqui. Eu quero que vocês pensem se as suas escolhas influenciam o seu futuro. Será que nossas decisões, desde cedo ou a partir de agora, elas têm impacto no nosso futuro? Então, reflitam. Se tomamos más decisões, será que estaremos mais inclinados para uma vida com dependência motora, dentre outras?
E será que se a gente tiver um estilo de vida saudável, será que isso daí vai propiciar, vai auxiliar com que a gente tenha um desencadeamento futuro de saúde melhor? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria que vocês pensassem. Então, do seu lado esquerdo aqui temos uma pessoa com uma maior dependência física, enquanto do lado direito temos ali um atleta master correndo, desempenhando nas suas provas, um atleta que treinou e manteve o estilo de vida saudável durante toda a sua vida. Então, começaremos falando um pouquinho de envelhecimento, né? O envelhecimento, ele é um processo tanto cronológico quanto biológico. Então, cronológico, eu quero que vocês pensem comigo ali, a idade do indivíduo, 1, 2, 4, 10, 20, 50, 60 anos de idade, né? Ali a cada ano a gente vai envelhecendo um pouquinho. Como também biológico, que não necessariamente segue essa lógica. Então, a gente pode ter um envelhecimento dos nossos tecidos mais rápido ou mais devagar. E durante esse processo de envelhecimento, há uma diminuição da funcionalidade do indivíduo. E inúmeros aspectos do estilo de vida podem influenciar nessa funcionalidade. Não somente funcionalidade ali motora, como funcionalidade das nossas células como um todo. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma expectativa de vida crescente, então a população está vivendo mais. E além disso, muito recentemente, foi criado o critério de muito idoso, que é uma pessoa acima de 80 anos de idade. Então, ali pensando do direito do idoso, ali a gente, por exemplo, essa pessoa teria um direito acima de um idoso ali acima dos seus 70 anos, por exemplo. E fora esse ponto de vista social e biológico que a gente acabou de falar, a gente também tem que pensar na visão econômica. Então, mais de 75% do Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, SUS, é utilizado por idosos, e isso acarreta um desgaste econômico muito grande. Mas não basta só o indivíduo viver mais. A gente quer que esse indivíduo viva mais e melhor, que esse indivíduo tenha longevidade para desempenhar suas atividades ali da vida diária, né? E para isso é preciso qualidade de vida nesse indivíduo e também saúde. E alguns pontos da atenuação do envelhecimento são muito importantes. A segunda questão que eu quero trazer aqui para vocês agora é a seguinte: olhem bem esse espelho dessa figurinha aqui à direita, com esse senhor e esse homem mais jovem do espelho. Em qual lado do espelho você está? Você hoje está mais velho e se sente mais novo, sente seu corpo rejuvenescido, se sente com disposição? Ou você está mais jovem e já se sente um pouco mais velho? Isso aqui é alguma reflexão muito importante para a gente pensar no estilo de vida que a gente está conduzindo hoje e como melhorá-lo. Então, aqui falando da pirâmide etária brasileira, a gente tem aqui um cume mais fino ali em 1980, com uma base um pouquinho maior, então mais indivíduos jovens. Aí quando a gente vai para 2015, a gente já tem essa pirâmide ficando um pouquinho mais larga aqui no centro, então mais adultos jovens, e a projeção etária que para 2050 a gente tenha mais indivíduos idosos. Então isso acarreta toda uma mudança cultural, social e econômica. E do ponto de vista biológico, tem toda uma interação. O primeiro artigo que eu gostaria de trazer para vocês é denominado The Hallmarks of Aging, que seria algo como os maiores marcadores, os marcadores do envelhecimento. Esse artigo é do Lopes Otin, de 2013, com seus colaboradores. E o que esse artigo ele vem trazendo para a gente? Que durante o envelhecimento, a gente tem uma maior instabilidade dos nossos genes, um maior atrito de telômero, também alterações epigenéticas, como a perda da protease, a capacidade da conformação ali proteica, uma desregulação na sensibilidade a nutrientes, então, por exemplo, ali uma menor sensibilidade à insulina, relação com diabetes. A gente tem disfunção mitocondrial, um maior envelhecimento celular, como também maior exaustão das células-tronco e uma dificuldade de comunicação entre as nossas células. Então, quando somos jovens, ocorrem danos esporádicos ao nosso corpo, e isso ali vai resultar num envelhecimento celular. Contudo, nosso corpo ainda está muito bem preparado para se defender disso. Então, isso vai acabar gerando ainda uma homeostase tecidual por conta dessas defesas anti-envelhecimento do nosso corpo. Contudo, quando vamos ficando mais velhos, aumenta o dano, diminui o reparo, diminui a limpeza e a renovação celular. Isso daí vai levar ao envelhecimento celular. Contudo, como temos uma menor defesa, vamos ter uma maior disfunção tecidual, uma maior inflamação,
e também maior exaustão de células tronco, como de células adjacentes, o que vai promover um maior envelhecimento. E o envelhecimento saudável e o envelhecimento não saudável? Então, o que eu falei para vocês no começo, isso daí, vários estudos vêm demonstrando que, em parte, depende muito das nossas escolhas durante a vida, a forma como conduzimos a nossa vida. Esse artigo aqui é o Exercise Attenuates the Major Hallmarks of Aging, que é da Garaccheia, com seus colaboradores ali, artigo de 2015. Ele vem trazendo que o exercício em inúmeros tecidos do nosso corpo atua como um fator que consegue diminuir ali fatores de risco para doenças, assim como melhorar alguns fatores que vão ocorrendo durante o envelhecimento. Então, no sistema cardiovascular, a gente tem um aumento da pressão arterial, que tem alta incidência aqui no Brasil, por exemplo, e o exercício consegue contrabalancear, além de vários outros efeitos aqui na função cardiovascular que o exercício consegue contrabalancear. Além disso, na função de nossos pulmões, a gente vai ter a menor ventilação, menor troca gasosa, e o exercício propicia também uma melhora nesse sistema. Como também no nosso cérebro, que a gente tem alterações cognitivas muito marcantes, maior neurodegeneração e menor neurogênese. Contudo, o exercício também já se mostra um fator contrário a essas modificações. No nosso metabolismo, uma diminuição da taxa metabólica de repouso, também uma menor síntese muscular, dentre também outras alterações que o exercício consegue contrabalancear. E mudanças na composição corporal, aqui eu trago nessas duas partes aqui de baixo. Então, menor função muscular e uma alteração na composição corporal, o exercício consegue contrabalancear, em parte, esses efeitos. Então, aqui falando daqueles efeitos do envelhecimento, daquela instabilidade genômica, o exercício ele consegue diminuir também essa instabilidade. O atrito telomérico, ali o telômero, que o Samuel falou um pouquinho aqui para vocês, que é aquela pontinha ali do nosso cromossomo que vai se desgastando durante a nossa vida, e isso daí tem relação com o nosso envelhecimento biológico. Então a gente tem uma maior atividade da telomerase e do complexo TERT e sheltering, que são importantes para a manutenção desse comprimento de telômero, ali propiciado pelo exercício. As alterações epigenéticas também, que o exercício tem uma grande função de auxiliar nessa manutenção, como na perda de protease. Então o exercício, ele pode induzir a autofagia em vários tecidos, que a autofagia seria um processo de renovação celular, de limpeza celular, que, falando de um modo um pouco vulgar, é como se a célula estivesse se alimentando ali das partes disfuncionais que tem dentro dela. Então, ou em uma condição de exercício, ou uma condição de restrição calórica, ou ali pelo próprio jejum, mas falando aqui em si de exercício, propiciaria um ambiente para essa renovação celular. Além disso, a desregulação da sensibilidade a nutrientes, a gente tem um aumento de testosterona, da sirtuína, que a gente vai falar aqui agora, propiciado pelo exercício, além também da disfunção mitocondrial, que o exercício vai promover uma melhora também ali nessa questão da disfunção, pelo aumento das defesas antioxidantes, aumento de sirtuína, o envelhecimento celular, que o exercício vai diminuir a apoptose celular, vai diminuir a inflamação, também nas células, diminuir a quantidade de células senescentes. Ali também vai melhorar ali a migração de células tronco, e também aqui vai melhorar a alteração na comunicação celular. Então aqui eu até coloquei uma figurinha aqui para vocês, uma célula falando olá, a outra sorry, I don't speak Spanish. Então essas células não conseguem se comunicar direito, e o exercício ali atua como um anti-inflamatório ali, ali pelas interleucinas, auxiliando nesse processo de comunicação celular. Mas vocês devem se perguntar às vezes, ou tem parentes que se perguntam, mãe, pai, ou um aluno de vocês que fala, mas eu já tô velho, isso de exercício aí não funciona mais para mim não, minha vida inteira eu nunca fiz exercício, eu não vou ter esses benefícios. Mas será que ainda dá tempo? Eu queria mostrar aqui para vocês um vídeo rapidamente. Pode mostrar o vídeo ou só comento sobre ele, perdão? Pode? Ótimo. Então aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Aqui
esse vídeo aqui mostra uma competição de atletismo master. Então, essa senhora aqui de 102 anos está correndo aqui, desempenhando na prova de atletismo, 60 metros. Olha isso, pessoal. Impressionante. E esse senhor aqui, na raia 5 de verde, eu quero que vocês acompanhem ele, 100 anos de idade. Eu, pessoalmente, quero muito chegar nessa idade, desempenhando tão bem assim. E esses dois atletas aqui, aqui como vocês podem ver, o Rogers, ele começou a correr depois dos 50 anos de idade. Então, como vocês podem ver, nunca é tarde para a gente começar a se exercitar, começar a cuidar do nosso corpo. A gente ainda pode ter muitos benefícios a partir disso. E agora eu vou entrar aqui no tópico testosterona. Então, vamos falar um pouquinho desse hormônio. Então, para começar, a testosterona, ela é um hormônio que vai começar a sua produção a partir de uma sinalização lá no nosso hipotálamo, que vai enviar um sinal para a hipófise anterior, a adenohipófise, para a produção de FSH e de LH. Então, esse FSH, o hormônio folículo estimulante, vai estimular nos testículos a célula de Sartori a produzir esperma, então geração de esperma, espermatogênese. E o LH nos testículos vai, nas células de Leydig, o hormônio luteizante, vai fazer com que haja a produção de testosterona. E essa testosterona, a partir da CYP19, uma aromatase, pode ser conduzida a estradiol. Então, a principal produção de testosterona em homens é ali nos seus testículos, ali na gônada. Contudo, também pode ter uma produção na suprarrenal, ali também a partir do colesterol, né? Então, colesterol convertido em pregnolona, depois para 17-hidroxipregnolona, depois para DEA, que esse DEA é convertido em androstenodiol e depois para testosterona, ou ainda pela via da progesterona, para 17-hidroxiprogesterona, depois para androstenodiol e testosterona. O DEA também pode ter essa conversão aqui direta, e essa testosterona vai ser convertida para estradiol, como eu mostrei na figura anterior, ou essa androstenediona pode ser convertida para estrona. Ambos esses processos aqui dessas setinhas, eles acontecem pelaquela CYP19. Além disso, a gente tem a testosterona livre para utilização no nosso corpo e a testosterona total. A testosterona total, ela está ligada, em parte, a algumas proteínas, como a albumina e a globulina ligadora de hormônios sexuais, o SHBG. Então, essas proteínas sequestram essa testosterona e deixam apenas uma parte dela livre para a utilização. E qual é a função e a ação da testosterona? A testosterona, desde no momento quando ainda estamos dentro da barriga de nossas mães, ela é importante para a diferenciação sexual. Então, o crescimento ali do pênis em homens e a descida do escroto. Além disso, ela é muito importante para a maturação sexual, então as características secundárias, o engrossamento da voz em homens, o aparecimento de pelos no corpo. Além disso, a saúde sexual, então ereção, libido e também reprodução. Além disso, a testosterona é muito importante para a hipertrofia muscular e para o metabolismo ósseo, como o bem-estar e saúde geral do indivíduo. A gente tem alguns fatores que podem estar intervindo nos valores de testosterona, para mais ou para menos. Então é muito importante uma boa qualidade de sono. O envelhecimento também por si já vai alterar ali a testosterona. O ciclo circadiano, aquele ciclo do nosso dia, então temos um momento de maior produção de testosterona. Fatores como luz ali podem intervir nesses valores. O exercício físico, que vai ser algo que a gente vai falar bastante hoje, e a alimentação dos indivíduos. Então notem que são vários componentes aí que interferem. E o que ocorre com a testosterona em homens ao longo da vida? Então a gente tem um pico ali para diferenciação ali fetal, depois a gente vai ter um pico ali por volta de 20, 30 anos, o maior nível de testosterona que a gente vai atingir, e depois essa vai decaindo até chegar ali nos seus 80 anos, com uma queda mais abrupta ali dos 40 aos 50 anos. Então a gente tem ali nos valores de referência de testosterona, aquele examezinho que a gente faz ali nos laboratórios, a gente tem a testosterona total, que é aquela que eu falei para vocês, que também pode estar ligada a alguma dessas globulinas, e também a testosterona livre ali para utilização. Mas o que a gente tem que se atentar aqui nesses valores de referência
e o que o seu médico também vai olhar com vocês, profissionais da saúde de um modo geral, é como está aquele indivíduo, não somente os valores de referência, isso nos dá um norte, mas ali o que ocorreu para aquele indivíduo chegar naquele valor, avaliar o indivíduo de forma integral, porque é necessário olhar diversos fatores que podem estar intervindo nesses valores de testosterona. Esse é outro artigo que eu trago para vocês, a associação entre sintomas de hipogonadismo, a testosterona sérica, o FSH e o LH em homens, foi publicado em 2017, por Samipor, e ele vem falando um pouquinho dos tipos de hipogonadismos que estão relacionados ali com a testosterona. Então, o hipogonadismo primário em homens, ele é caracterizado por uma baixa testosterona, um alto LH, que dá pela insuficiência das células de Leydig, aquela que produzem testosterona que eu comentei anteriormente. Já o secundário, ali a gente tem uma baixa testosterona e um baixo LH, e uma insuficiência hipotalâmica pituária. Então, lá no comecinho da produção de testosterona, lá no primeiro sinal. E o terciário, a gente tem também uma baixa testosterona e um baixo LH, só que a gente tem ambos, tanto a insuficiência hipotalâmica pituária, como também das células de Leydig. E isso é a principal causa da diminuição dos valores de testosterona ali durante o processo de envelhecimento. Esse outro artigo que eu trago para vocês aqui, um clássico de 1994, Gonadotrofina, Testosterona e o Envelhecimento de Homens, do Frank Kaiser e do John Morley. Esse artigo vem nos mostrando os efeitos comparativos ali, mostrando um pouquinho do envelhecimento e da testosterona. Então, durante o envelhecimento, a gente tem a diminuição da função sexual e de libido, diminuição de massa muscular, alteração dos nossos hematócritos, também formação e mineralização de ossos, menor apetite, menor crescimento de pelos corporais. Contudo, a testosterona é um fator que tende a contrabalancear essa equação. Então, durante o envelhecimento, a gente vai ter diminuição da testosterona, aumento do SHBG, então mais sequestro da testosterona livre por esse HBG, também vamos ter diminuição da testosterona livre e também diminuição nessa razão da testosterona estradiol. Então a gente vai ter ali menor nível de testosterona e também uma possível maior aromatase. E o primeiro estudo que eu vou trazer com exercício para vocês aqui envolvendo testosterona é do grupo do Rubin, de 2017. O estudo é sobre a resposta endócrina ao treinamento agudo de resistência em indivíduos obesos e magros, ambos fisicamente ativos. E o que esse estudo mostrou? Na figurinha da direita, aqui no eixo Y, vocês podem ver os valores de testosterona, e aqui a gente tem os indivíduos obesos e os indivíduos magros. Então, de base, os indivíduos obesos já apresentam uma testosterona menor, significativamente estatística, do que os indivíduos magros. E quando submetidos a protocolo de treinamento, a testosterona, na maioria dos momentos, não apresentou diferença para ambos os grupos, só que há uma resposta pior ali do momento de descanso, dos 15 aos 30 minutos, para o indivíduo obeso. Agora, esse outro artigo aqui, de 2021, o treinamento ao longo da vida de endurance está associado à manutenção dos níveis de testosterona, interleucina 1, interleucina 10 e tecido adiposo em pessoas de meia idade. Então, esse artigo aqui da Sara, do grupo do professor Herbert, aqui tem muitos nossos colaboradores nesse artigo. O que ele vem demonstrando? Que os atletas masters de endurance, eles apresentam uma testosterona maior do que os indivíduos de meia idade, pareados pela idade. Eles apresentam também uma maior fator anti-inflamatório, a IL-10, maior do que os indivíduos de meia idade. Como apresentam aqui uma menor porcentagem de gordura, significativamente estatística também, comparado aos indivíduos de meia idade. E as correlações, o que elas nos mostram? Aqui, a gente tem uma correlação positiva entre a IL-10 e a testosterona. Então, quanto maior a IL-10 nesses indivíduos, também era maior a testosterona. Lembrando que correlação não significa causa e efeito. Então, a gente tem ambos no mesmo ambiente, mas não é uma causa e efeito. Patrícia, aqui, só um comentáriozinho aqui. Claro, professor. Só para destacar bem para o ouvinte aí, que esses dois grupos eram indivíduos de mesma idade. São atletas, mas são atletas master, que são de meia idade, e o grupo controle também é de meia idade, só que não treinados.
E aí ficou muito claro a tua apresentação ali, a relação que tem, né, ali, ó, a gordura corporal, os indivíduos que não treinam têm mais gordura, tem menos testosterona, que é a primeira figura, e aí a relação que nós encontramos aí, que está nessa sua figura, muito interessante essa de baixo, que a testosterona mais alta tem relação com o nível de interleucina 10 mais alto também, ou seja, o contrário é verdadeiro, quem tem testosterona baixa tem menor concentração da interleucina 10, o que sugere que esse indivíduo está mais inflamado, na verdade, se ele tem menos do anti-inflamatório, e a gente já verificou por outros tantos dados, né, nem lembro se a gente publicou isso nesse artigo, falando da inflamação especificamente, mas a gente já analisou dentro do nosso laboratório, os indivíduos que têm testosterona mais baixa são os que têm maior inflamação, tudo pior eles têm, quem tem testosterona mais baixa. E aí o atleta master, por estar treinando, ele preserva isso daí. Com certeza, professor, muito obrigado pela intervenção, e é isso mesmo, pessoal, esses indivíduos, eles são pareados pela idade, não há diferença estatística na idade desses dois grupos, né? Então, esses atletas aí de endurance são atletas acima de 35 anos, que competem em diversas categorias ali, e hipotetiza-se, né, que pelo estilo de vida saudável, com a prática de exercícios, a gente tenha alguns parâmetros que estão melhores nesses atletas, como foi falado aqui pelo professor, a testosterona, a gordura corporal e a IL-10 no presente estudo. Essa outra figurinha aqui mostra também a relação da testosterona com a gordura corporal. Então, a gente tem uma correlação negativa, onde quanto menor a testosterona nesses indivíduos, menor a testosterona, a gente também tinha um maior percentual de gordura. E o contrário também é verdadeiro. Quanto maior a testosterona nesses indivíduos, era menor o percentual de gordura deles. E por último aqui, a correlação entre a interleucina 10 e a gordura corporal, onde quanto maior os níveis de interleucina 10, também era menor a gordura corporal nesses indivíduos, mostrando o papel também da gordura corporal ali na inflamação, e quanto maior também era a gordura corporal desses indivíduos, menores eram os níveis desse fator anti-inflamatório. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as sirtuínas. As sirtuínas, que são enzimas, temos sirtuínas de 1 a 7, então SIRT1, SIRT2, SIRT3, SIRT4, SIRT5, SIRT6, SIRT7, elas são enzimas dependentes de NAD, de nicotinamida, adenina de nucleotídeo, e elas vão atuar ali nos processos de desacetilação, né, a remoção de um grupo acetil ou ADP ribosilação, que para a formação de nicotinamida, adenina mononucleotídeo. Isso daí vai envolver inúmeros outros fatores que a gente vai estar falando um pouquinho agora. Então, esse primeiro artigo, que é uma revisão publicada na International Journal of Molecular Science, as sirtuínas como um importante fator na patologia, estados patológicos e nas doenças envolvida em fatores moleculares e atividade molecular. Então, esse artigo aqui do Kratz, ele vem nos mostrando a localização das sirtuínas e a função delas, né? Então, a sirtuína 1, quando ela está ali presente no nosso núcleo celular, então aqui é uma célula humana. Aqui a sirtuína 1, ela é muito importante para a formação da cromatina. E quando ela está presente ali no citosol, ali no citoplasma, ela é muito importante para a biogênese mitocondrial, também para a oxidação de fatty acid, de gorduras, para a regulação do colesterol e também para a homeostase ali da bile. A gente também tem a sirtuína 2, que é muito importante para a regulação do ciclo celular, e ela é presente também no citosol e também no núcleo celular. A sirtuína 3, ela apresenta também muita relação com a regulação da atividade mitocondrial e também proteção contra o estresse oxidativo. A sirtuína 4, ela ali presente também na mitocôndria, vai ser muito importante para o metabolismo de glicose e também para o catabolismo de aminoácidos. A sirtuína 5, ela vai estar presente tanto no núcleo, quanto no citoplasma, quanto ali também nas mitocôndrias. E será muito importante para o ciclo de ureia e para o metabolismo.
a CYRT6 é presente também no núcleo. Ela também vai estar atuando ali no núcleo, na estabilidade genômica, no reparo de DNA e no metabolismo de lipídio e de glicose, além também de auxiliar no controle de inflamação. E a sirtuína 7 será muito importante para a biogênese ribossômica. Esse outro artigo, publicado na Aging and Disease em 2020, ele vem trazendo um pouquinho das sirtuínas e da relevância biológica que essas sirtuínas têm no processo de envelhecimento, nas doenças relacionadas, né? Esse artigo aqui é do Zhao e do seu grupo. E o que esse artigo veio mostrando um pouquinho para a gente? Então, aqui em mamíferos, além daquelas funções que eu mostrei agorinha para vocês, as sirtuínas também têm funções durante o processo de envelhecimento. Então, por exemplo, a sirtuína 1, ela pode participar na extensão da vida, no DNA, no reparo de DNA, e também ali no controle da senescência durante o envelhecimento. A sirtuína 2, ela vai auxiliar no ciclo celular, enquanto a sirtuína 3 vai auxiliar na função mitocondrial, no controle do estresse oxidativo. A sirtuína 4 vai ter muita relação com a oxidação de gordura, controle da apoptose celular, a morte de nossas células. A sirtuína 5 também vai estar relacionada à oxidação dessa gordura, ao controle do estresse oxidativo, enquanto a sirtuína 6 vai estar ligada ali à extensão ali de vida, ao reparo do DNA, à estabilização genômica e também a manutenção dos telômeros, né? Enquanto a CYRT7 também estará ali atuando na resistência ao estresse do nosso corpo, regulando algumas alterações epigenéticas e também estará envolvida no controle da apoptose celular. Agora eu trago para vocês um possível ativador de sirtuínas. Então a gente tem alguns ativadores, mas o que está com mais evidência, com mais estudos sendo feitos, é essa moléculazinha aqui, o resveratrol. E o resveratrol, ele é presente em inúmeros alimentos, como também no vinho, só que em quantidades menores. E também temos alguns suplementos aqui, que vem trazendo uma quantidade mais otimizada, de acordo com os estudos mais recentes, de níveis ali de resveratrol, para poder ter uma regulação melhor ali dessas sirtuínas que a gente tem ali no nosso corpo, né? Além disso, eu venho trazendo esse artigo para vocês aqui do Rahman, que fala sobre a sirtuína de mamíferos, alguns insights nas funções biológicas dela, né? Então, estudo de Rahman e de Islam, ele vem trazendo um pouquinho disso. Então, aqui no centro, a gente tem a sirtuína 1. E essa sirtuína 1, ela é a com mais estudos feitos até o momento. Então, é a sirtuína que mais se conhece de suas funções no corpo humano. E vamos falar um pouquinho dessas funções, né? Vamos começar pela senescência celular, o envelhecimento celular. Então, essa sirtuína, ela atua diminuindo a proapoptose, a ação proapoptótica, a ação de morte celular ali, envolvendo o mecanismo da P53. Além disso, a sirtuína 1 atua nas doenças neurodegenerativas ali também, protegendo contra doenças como a doença de Alzheimer. Além disso, a sirtuína 1 também atua no envelhecimento do nosso coração, diminuindo o estresse oxidativo dentro desse órgão. A sirtuína 1 também atua no envelhecimento celular como um todo, ali aumentando a estabilidade dos nossos telômeros. Além disso, também atua ali na adiposidade dos nossos tecidos, diminuindo o acúmulo de lipídios nos adipócitos, aumentando a lipólise, a quebra ali de gordura, como também aumentando a sensibilidade à insulina, né? Também atua ali em doenças como, por exemplo, o câncer, aumentando um maior reparo ao DNA, causando uma maior supressão a tumor e uma maior estabilidade genômica, auxiliando nesse processo, né? E relacionado a doenças metabólicas também, há um melhor metabolismo de gordura, uma maior secreção e ação
como um todo da insulina de forma otimizada. A sirtuína também ela promove uma maior eficiência hormonal nos nossos tecidos, como também protege contra alguns estresses do ambiente, protegendo contra inflamação crônica, por exemplo. Esse outro artigo que eu trago aqui para vocês vem falando um pouquinho dos efeitos do exercício físico sobre as sirtuínas. Então, esse artigo aqui, denominado Sirtuins, The Molecular Base of Beneficial Effects of Physical Activity, de PUC, esse artigo aqui publicado recentemente, e do seu grupo em colaboração. O que esse artigo vem mostrando para a gente? Então, o exercício físico, ele aumenta aquela nicotinamida adenina de nucleotídeo, que eu falei para vocês que é essencial para a ativação de nossas sirtuínas. Então, o exercício físico provoca esse aumento. Isso vai aumentar a ativação de sirtuína 2, como sirtuína 1, 6 e 7, e também outras sirtuínas ali, também na mitocôndria, né? Então, ele vai ativar dependendo da localização dessas sirtuínas. E o que isso vai promover? Então, quando vocês veem essa barreirinha aqui, quer dizer que há uma inibição. Então, a inibição de lipogênese, que é a gênese de lipídios, né? A criação de lipídios, também auxilia diminui o metabolismo ali de carboidrato, reloca esse metabolismo. A gente aumenta também a mitocondriogênese, que é a gênese de mitocôndrias, ali pelo exercício, principalmente relacionado à sirtuína 1 e também a função da sirtuína 3, como também há uma maior oxidação de gorduras. Também temos uma maior gluconeogênese, ali se vocês lembrarem ali das aulas de bioquímica, ali em todo o processo bioquímico de geração de energia. A gente vai ter também uma diminuição dos níveis de colesterol ali, uma melhor regulação desse colesterol, que isso também é importante ali, esse colesterol para a função hormonal, por exemplo, aí já fazendo um link ali com a nossa testosterona. A gente vai ter um maior catabolismo de lipídios, melhor utilização da acetil-CoA também. Também vai ter uma regulação da formação de corpos cetônicos no nosso corpo, o melhor catabolismo de aminoácidos, com uma regulação também no ciclo de ureia. Então, como vocês podem ver, a sirtuína ela é uma molécula ainda complexa, principalmente com estudos em humanos, mas já são mostrados inúmeros benefícios da sirtuína e inúmeras ações que essa sirtuína ela tem dentro do nosso corpo e como ela interage com inúmeros processos. Então, como vocês bem viram aqui, a sirtuína está presente dentro da nossa célula e desempenha uma função enzimática muito importante. Esse outro artigo aqui, essa revisão publicada na International Journal of Molecular Science, ali em 2019, da Kátia Vargas Ortiz e do seu grupo, Exercise in Sirtuins, A Way to Mitochondrial Health in Skeletal Muscle, vem trazendo um pouquinho das atividades da sirtuína envolvendo o treinamento no músculo esquelético. Então, como vocês podem ver nessa primeira barrinha aqui, o exercício agudo, ele vai ativar a via da MPK, então a sirtuína 1 vai estar promovendo ali aumento de atividade da PGC1-alfa, o que vai gerar aquela biogênese mitocondrial que a gente conversou agorinha, e também aumentar a capacidade oxidativa. Então esse daqui é o exercício agudo, aquela sessão ali de exercício. Então, a gente também tem um treinamento. Então, mais sessões de exercício. Não somente um treino, como vários. Por exemplo, o exercício ali periodizado, né? Então, treinamento de alta intensidade intervalado, aqui o HIIT, ele vai produzir o aumento da sirtuína 1, por aquela mesma via ali da PGC1-alfa, também vai aumentar essa miogênese mitocondrial e a maior capacidade oxidativa. E aqui a gente também tem um treinamento aeróbio. Então, o treinamento aeróbio vai estar relacionado também à via da MPK, da PGC1-alfa, promovendo aumento de sirtuína 3, o que vai também gerar maior biogênese mitocondrial,
uma maior capacidade oxidativa e também produção de ATP, adenosina trifosfato, aquela nossa molécula de energia essencial para o funcionamento do nosso corpo, como também vai ter uma atividade antioxidante. Então, o interessante desse estudo aqui é que ele vem mostrando uma dependência ali, uma certa dependência do treinamento, não que um certo tipo de treinamento só promova aumento de sirtuína 3 ou só promova aumento de sirtuína 1, mas uma relação entre o tipo de treinamento e o aumento dessa expressão de sirtuínas, né, a depender do treino. Então aqui o HIIT aumentando mais a sirtuína 1 e o treinamento aeróbio aumentando mais a sirtuína 3. E qual é a relação entre sirtuínas e telômeros? Esse artigo aqui da Molecular and Cellular Oncology de 2019, do Amano e Sahin, Telomeres and Sirtuins, at the end we meet again. Então, telômeros e sirtuínas, no final a gente se encontra de novo. O que ele vem mostrando? Ele vem mostrando a relação entre sirtuínas e telômeros. Que essas sirtuínas e esses telômeros, eles estão envolvidos com doenças no envelhecimento. E que o encurtamento dos nossos telômeros, então a diminuição do comprimento ali dos nossos telômeros, ele vai causar a inibição ali da expressão de sirtuínas. Como também uma maior atividade das sirtuínas também promoverá uma maior estabilidade ali dos nossos telômeros. Então, no nosso processo de envelhecimento ali biológico, esse artigo vem nos trazendo que uma maior expressão de sirtuínas também parece ser benéfica para a estabilidade dos nossos telômeros. Outro artigo que eu quis trazer aqui para vocês é dos efeitos dos andrógenos e estrógenos em sirtuína, no gene sirtuína 1, em humanos, no tecido aórtico endotelial, né? Esse artigo aqui do Takafumi Tsuchiya e dos seus colaboradores, eles vêm mostrando um pouquinho da relação entre a sirtuína e alguns hormônios. E o que eu gostaria de destacar para vocês aqui é a expressão de sirtuína relacionada à testosterona, que é o nosso foco aqui de hoje. Então, esse estudo, eles pegaram células de tecido aórtico e fizeram cultura dessas células. Então, nessa primeira medida aqui, você vê os níveis de sirtuína nesse tecido aórtico. Então, aqui, a expressão dessas sirtuínas nesse tecido. Cabendo lembrar aqui também que há formas de avaliar os níveis de sirtuína. Então, por exemplo, aqui temos a expressão de sirtuínas, também tem estudos que avaliam os níveis de sirtuína. Então, nesse foi utilizado a expressão. Depois, algumas dessas células também foram separadas com uma quantidade de testosterona. Então, aqui a gente tem cerca de 10 aqui para testosterona e aqui uma quantidade maior de testosterona. Então, como vocês podem ver, quanto mais testosterona nesse tecido aqui, a gente tinha uma maior expressão de sirtuína. Contudo, aqui a gente tem que ser muito cuidadoso, porque esse estudo é um estudo in vitro, então ali que foi feito cultura de células. Isso daqui, claro, não é nenhuma apologia a um uso de testosterona para expressão maior de sirtuína 1. Então, esse resultado aqui é um estudo in vitro. O organismo humano é muito mais complexo, mais estudos têm que ser feitos para ver se uma maior testosterona, porque a gente tem tanto testosterona endógena quanto testosterona exógena, testosterona produzida pelo nosso corpo, como uma reposição, por exemplo, ali de uma testosterona. Então, isso aqui é somente um estudo in vitro relacionando esses fatores, né? E agora falando um pouquinho mais sobre o atleta master de corrida. Esse atleta, será que ele seria um modelo de envelhecimento? Então vocês veem a curva aqui do envelhecimento. Mas será que a gente pode mudar um pouquinho isso daí para um envelhecimento um pouquinho mais proveitoso, um pouquinho mais saudável? Então, o primeiro artigo aqui que tratou sobre sirtuínas e atletas master é um artigo de 2018 da Redox Biology, da Coutai e seus colaboradores. Methyl athletes have higher microRNA-7, 33, and SO2 expression in skeletal muscle than age-mature sedentary controls. Então, os atletas master apresentam esses fatores maiores do que os indivíduos de meia idade. Então, o
que ele vem mostrando aqui para gente? Então, nessa expressão de sirtuína 3, como vocês podem ver aqui pelo gráfico, então os valores de sirtuína 3, aqui o grupo controle de indivíduos meia-idade e o grupo de atletas master. E foi demonstrado nesse estudo que é uma diferença significativa, que o P menor que 0,01 para uma maior sirtuína 3. Então, aquela sirtuína 3, que a gente falou um pouquinho da biogênese mitocondrial, que ela está presente lá na mitocôndria, então ela estava maior nesses atletas master, e muito possivelmente esses atletas master estão recebendo todos aqueles benefícios que a gente discutiu do exercício físico. Aqui também, esse artigo também trouxe a SOD2 ali como um antioxidante, e esses atletas master também apresentam essa maior SOD2 do que os indivíduos controle. E recentemente, na International Journal of Sports Medicine, um importante jornal, uma importante revista da nossa área, o nosso grupo publicou um artigo denominado ali o comprimento de telômero, sirtuína 1 e insulina em atletas master. Seria esse um caminho ali para a longevidade, ali para uma saúde ali por mais tempo. Então, o artigo ali do Samuel Aguiar, que apresentou aqui o professor Samuel e todo o grupo do professor Herbert ali. E o que a gente tem nesse artigo? Então, nesse artigo foram comparados atletas master, que são aqueles indivíduos acima de 35 anos de idade, que competem em várias categorias, como eu tinha citado para vocês. Aqui a gente utilizou de atletas master de corrida, e esses atletas foram comparados a não atletas. E para a variável aqui de insulina, então no eixo Y aqui os valores de insulina, os atletas master apresentam uma insulina menor do que os não atletas. Então a gente tem um P significativo com alto effect size. Quanto à sirtuína 1, que é o nosso foco aqui hoje, esses atletas master apresentam os níveis de sirtuína maiores do que os não atletas, também com P bem significativo, com effect size alto. E também para o comprimento de telômero, onde os atletas master também apresentam um comprimento de telômero maior do que os não atletas. Seguindo, a gente tem aqui uma correlação entre a sirtuína 1 e a insulina. Então, aqui os valores de insulina no eixo Y e os valores de sirtuína aqui no nosso eixo X. Então, a gente tem uma correlação negativa, com R igual a menos 0,384 e um P significativo. Onde, quanto maior a sirtuína desses indivíduos, menores eram seus níveis de insulina. E aqui o contrário também se faz verdadeiro, onde quanto maior os níveis de insulina desses indivíduos, também menor era a sirtuína deles. Quanto ao comprimento de telômero, então aquele artigo lá que a gente falou da relação de sirtuínas e telômeros, ele volta a se repetir aqui um resultado bem parecido, onde quanto maior os níveis de sirtuína nesses grupos aqui de atletas e não atletas, maior também era o comprimento de telômero, também com um R alto e um P também bem significativo. Além disso, a gente não teve correlação nesse artigo entre insulina e o comprimento de telômero. É muito importante aqui a gente também destacar nesse artigo, eu quero que vocês observem, essas bolinhas pretas aqui são os atletas, os corredores, e aqui são os indivíduos de meia idade. Então, mesmo nesses gráficos aqui, a gente já consegue ver que os atletas, os indivíduos de meia idade, aqueles indivíduos que não treinam, que têm um estilo de vida sedentário, eles já apresentam uma menor sirtuína e também um menor comprimento de telômero, que é muito importante ali no nosso envelhecimento biológico. E o que está vindo por agora? What's coming soon? Os nossos novos resultados, o que a gente vem estudando? Então, aqui eu trouxe para vocês um artigo que a gente está em fase de escrita já para poder brevemente submeter ele, que é da sirtuína associada à composição corporal ali nos atletas master, né? E o que esse artigo a gente pretende demonstrar? Esse daqui eu trouxe alguns gráficos somente desse artigo, os gráficos de correlação, mas tem mais coisas, né, nesse artigo aqui. O primeiro mostra a gordura corporal relacionada à sirtuína 1. Aqui são indivíduos controles, então jovens, esses aqui são valores de jovens, onde a gente pode notar uma correlação aqui média
com P significativo, onde quanto maior os valores de quanto menor o valor de percentual de gordura desses indivíduos aqui, maiores os valores de sirtuína. Então, quanto maiores os valores dos níveis de sirtuínas desses indivíduos aqui, a gente tinha uma menor percentual de gordura. Isso também vale para gordura, para massa livre de gordura, para massa muscular. Só que, ao contrário, uma correlação positiva, onde quanto maior o nível de sirtuína desses indivíduos, a gente também tinha uma maior massa livre de gordura. Então, quanto mais músculo, mais percentual de músculo aqueles indivíduos tinham, mais sirtuína aqueles indivíduos também possuíam. E aqui a gente tem basicamente a mesma correlação do superior, só que com dois grupos. Então, a gente tem os indivíduos de meia idade não treinados, indivíduos sedentários, pareados pela idade, com um grupo de atletas master de potência, que são aquelas provas ali de curta distância, por exemplo, que o professor Herbert compete, uma prova de 110 metros com barreira, ou 100 metros rasos ali, que a gente vê o Usain Bolt competindo. Então, esses atletas master de potência, no gráfico, eles aparecem como esses quadradinhos aqui, enquanto os indivíduos de meia idade aparecem como esses triângulos. E a gente pode ver, assim como na figura anterior, que quanto maior a sirtuína desses atletas, menor também era ali o percentual de gordura. E aqui nesse outro lado, a gente consegue ver aqui tem um erro, peço perdão para vocês, era para estar massa livre de gordura escrito aqui. Então, quanto maior é a massa livre de gordura, quanto maior o percentual muscular desses atletas, também era maior os níveis de sirtuína deles. E, por fim, eu gostaria de terminar aqui com vocês, relembrando aquele slide lá que a gente comentou lá no começo, falando um pouquinho da manutenção da homeostase, né, da nossa vida em equilíbrio, de alguns fatores. Então, hoje aqui, a gente discutiu um pouquinho ali do controle de estresse, de se manter ativo, principalmente, da prática de exercício físico como um fator muito importante para a manutenção do equilíbrio do nosso corpo como um todo, do sono, que a gente conversou um pouquinho ali sobre o quanto que esse fator era interveniente ali nos níveis de testosterona, do bem-estar como um todo, da nossa alimentação saudável, de se manter ali com bem-estar. Mas outros fatores aqui, claro que não dá para a gente falar tudo assim em si hoje, nem mesmo sobre o que a gente trouxe hoje, mas porque isso é muito extenso dentro da literatura, mas outros fatores também como família, amigos, relacionamento, uma vida financeira equilibrada, seu trabalho e carreira bem equilibrado, porque claro, a gente não vai conseguir desempenhar bem, praticar exercícios físicos se a gente não estiver bem também. Então, há um ajuste para a gente conseguir tentar na nossa vida, nesse círculo aqui, tentar manter o nosso melhor possível, né? Aqui são as referências que eu utilizei aqui para a nossa apresentação de hoje. Eu queria agradecer muito a vocês por toda a atenção nesse tempo que a gente passou aqui hoje, pelo convite, por estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui do lado do meu orientador. Aqui abaixo tem as minhas redes sociais aqui, o meu Twitter, que eu posto alguns de nossos artigos, então, caso tenham ficado interessados no que a gente vem trazendo hoje, ainda tem muito mais por vir. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Aqui o meu ResearchGate, que seria a nossa rede social acadêmica, né? Então lá também tem todos os artigos ali que eu estou envolvido, também tem ali o professor Herbert, nosso laboratório, que vocês podem seguir para também ter mais conhecimento no tema. E aqui é o meu e-mail, eu deixo disponibilizado aqui para vocês, caso vocês queiram entrar em contato, caso não tenha alguma dúvida que não possa ser sanada agora, mas se quiserem debater depois aí também, a gente está super à disposição para estar conversando. Então é isso, muito obrigado.